Eu vou fazer algumas considerações sobre o livro de Neemias, que é o livro, a princípio, que está sendo feita a leitura diária nesse momento. Então, o livro de Neemias é um livro que ele tem 13 capítulos, e como eu havia falado sobre ele no livro de Esdras, ele, no Antigo Testamento hebraico, ele compunha um livro só. Esdras e Neemias se compunha num livro só. Aí depois da Septuaginta, na nossa Bíblia, existe a divisão dos livros. E havia um outro livro, Esdras também, seria primeiro e segundo Esdras, que seria um livro que foi desconsiderado, foi um livro apócrifo. Então esse livro não foi considerado no cânon bíblico. Essa palavra apócrifo, é bom até a gente já tirar a dúvida, literalmente é uma palavra, significa oculto, escondido. Então ele não tem a inspiração, não é considerado um livro inspirado por Deus. Então Neemias, o nome Neemias significa o consolo de Yahvé. E Neemias é se tu tiver a oportunidade de ler o livro com calma, ou escutar com tranquilidade, ver que Neemias ele é um personagem singular na Bíblia. Porque ele é um homem de oração. Ele é um homem de oração. Existem no livro de Neemias umas 10 orações de Neemias registradas. Mas ele não é o homem contemplativo, aquele homem que é só oração, não, vamos orar, não, isso aí, vamos, não. Ele é um homem de ação, é oração e ação. Tu vai ver isso quando o rei Artaxerxes pergunta o que ele pede, e na hora ele já orou. Ele diz, eu orei, e já quando ele ora, ele responde já. Então é um homem de oração, mas o que vai nos chamar a atenção é que Deus colocou praticidade na vida dele, é ação, ele realiza. Então existe se tu fizer um paralelo com Esdras, ele é um homem religioso, um homem de oração, um homem que buscou, que primeiro se preparou para praticar, que queria ensinar, mas ele era um homem que ele não tinha o poder político, ele tinha a parte religiosa, mas era um homem de oração, de dependência de Deus, de fé. Neemias é um homem de oração, é um homem de fé, mas ele vai ser um homem de ação. Ele não vai esperar que ninguém diga para ele o que tem que fazer. Ele não vai esperar que os outros comecem as coisas. Ele vai e ele inicia. E tu vai ver já no capítulo 1, quando ele escuta as notícias sobre a situação de Jerusalém, através do seu irmão Anani, ele já começa a orar a Deus, ele começa a buscar a Deus em jejum e oração. E ele, nesse buscar a Deus, se tu lembrar que em 2 Crônicas 7,14 diz que o meu povo que se chama pelo nome se humilhar, me buscar e se humilhar, então ele já inicia nesse ponto. Por quê? Porque ele começa a buscar a Deus em jejum e oração, mas ele vai se humilhando, porque ele chega e diz, nós fizemos confissão pelos nossos pecados, mas ele não está dizendo, nós pecamos, não, ele diz assim, também eu e a casa de meu pai temos pecado, de todo nos corrompemos. Então ele se coloca primeiro na humilhação, ele diz, eu pequei, nós todos pecamos, e aí nós estamos mal, e ele começa a clamar a Deus. No capítulo 2 tu vai ver que o rei Artaxerxes, ele é copeiro do rei, e aqui tem um ponto interessante, que é a parte da história. Esse Artaxerxes aqui, pelo que eu estudei, ele é filho de Assuero. E o rei Assuero, depois nós vamos pegar o livro de Esther, tem um momento que dois ajudantes, 2 servos ali, eles estão querendo matar, fazendo combinação para matar o rei. E aí Mardoqueu descobre e entrega o fato.
E segundo a história, isso aí é um fato relatado na Bíblia. Mas segundo a história, parece que o rei Assuero ele foi morto pelos seus servos. 2 servos dele parece que mataram ele. Não sei se foi envenenado, agora não me recordo, mas ele foi morto, foi assassinado por 2 servos. Então, nada mais do que Artaxerxes, seus filhos, ele colocar homens de confiança perto dele, e Neemias era esse homem de confiança. Por quê? Ele é um grande rei, mas muitos são os inimigos. Ele podia ser envenenado, ele podia ser morto, a traição a qualquer momento. Então, Neemias era aquele homem de confiança que trazia o vinho e dava o vinho para o rei, ele que entregava. Então ele tinha a responsabilidade e o compromisso de cuidar da vida do rei, e ele acha muita graça de Artaxerxes, assim como Esdras, e ele consegue, orando, ele consegue vir a Jerusalém, e ele vai ser nomeado, ele vem como governador, e o rei manda com ele exércitos e capitães. E aqui tem uma particularidade nesse capítulo 2, se tu estiver acompanhando, tu vai ver que você faz questão, o autor do livro faz questão de dizer que o rei, ele está sentado no seu trono, ele está na sua posição, mas eu vou só achar aqui, ele faz questão de dizer que o rei está junto e que a rainha está junto com ele. Deixa eu só pegar e vou te mostrar aqui. No versículo 6 do capítulo 2 diz assim: então o rei me disse, estando a rainha assentada junto a ele. Há alguns dizem, eruditos, que aqui seria a rainha Esther, que seria judia. Existem outras possibilidades, mas se diz porque o autor faz questão de dizer que a rainha está junto do rei e não teria a necessidade. Também poderia ser que tivesse até sido feito um banquete, mas alguns dizem que se faz questão de dizer, e o rei ele tem um coração muito voltado para Israel. Então pode ser até uma influência da rainha Esther sobre o rei Artaxerxes. Então ele concede todos os pedidos de Neemias. Tu vê o carinho que o rei tinha com Neemias. E ele vem, só que ele não conta para ninguém o que ele vai fazer. E ele já chega e ele começa a ver os muros, ele começa a ver a situação, ele faz uma análise. E ele, após ele analisar, ele é um homem prático, ele é um líder. Ele se coloca e ele chama os magistrados, ele chama o povo a ver a sua real situação. Quem sabe quem estava lá não tinha, quem sabe, a visão da situação que estava, mas ele já chega e já declara no versículo 17, ele diz: bem vedes vós a miséria em que estamos, que Jerusalém está assolada, as portas estão queimadas. Então ele é um homem visionário, ele é um homem prático, um homem de visão. Ele diz assim: vocês estão vendo? Jerusalém está assolada, as portas estão quebradas, nós estamos numa vergonha tremenda. E aí ele faz o chamamento para a reconstrução, chamando todo o povo para reedificar, e ele já declara como a mão do rei tinha sido favorável a ele, como Deus tinha feito, que a mão de Deus foi favorável para ele, e ele traz as palavras do rei, e aí todos se levantam, e aí o povo vai reedificar, mas aí os inimigos vão se levantar, e aí vai ter Sambalat, Tobias, Gesem, que vão zombar, mas ele vai começar a reedificar. No capítulo 3 começa a reedificação e todo mundo trabalhando, e aqui nós temos duas situações que eu quero que tu observe quando tu estiver escutando. No capítulo 3, no versículo 5, diz que ao seu lado repararam os tecoitas, porém os nobres não submeteram a serviço ao serviço de seu senhor. Então aqui nós temos os tecoitas trabalhando e nós temos os nobres. Eles não colocaram as mãos na obra, eles não colocaram, não se dobraram, eles não se submeteram
a sua serviço ao serviço. Então aqui teve gente que não quis. No versículo 5 fala que esses 9 não quiseram trabalhar. E no 20 tem uma coisa bastante importante, porque tu vê, começa a se relatar que fulano fez aqui, o outro reparou esse muro, o outro reparou a porta. Mas quando chega no 20, se fala de um certo Baruque, filho de Zabai. E aí tem uma particularidade que não se fala de pessoa nenhuma aqui. Diz depois dele reparou com grande ardor Baruque. Então aqui é diferente de todos. Podia se dizer, depois reparou Baruque. Tá, não. Mas as escrituras, o Espírito de Deus inspirou o escritor de tal maneira a mostrar que Baruque fez algo diferente. Foi com grande ardor que ele reparou, fez a sua parte. Então ele recebe um destaque especial na lista daqueles que trabalharam. No capítulo 4 você vai ver que os inimigos, eles começam a intimidar, tentando intimidar o povo, e o povo que tinha começado bem e estava firme, daqui a pouco o povo começou a desfalecer, e aí já as forças eram poucos, e aí começaram a ver e colocar os olhos no trabalho. E eles não, já, se pegar no 4:10 diz assim, já desfaleceram as forças dos carregadores, o pó é muito, e nós não poderíamos edificar os muros. Então Judá já começa a se entregar, eles começam a olhar para a dificuldade. A Bíblia diz olhando para Jesus, lá em Hebreus, no capítulo 12, o autor e consumador da fé. E aqui eles param e começam a olhar para o pó e para os muros, e aí eles começam a desfalecer a força dos carregadores. E aí Neemias de novo, Neemias levanta, ele toma uma ação, e ele rapidamente reanima o povo. Eles não temos, Deus está conosco, Deus vai pelejar e nós vamos pelejar junto e nós vamos lutar. E ele já anima o povo, e eles nós estamos muito longe um do outro, e ele já coloca o cidadão que toca a trombeta, ele coloca perto dele, e eles olham, no lugar que vocês ouvirem o som da trombeta, você junto. E aí eles, Deus pelejará por nós. Então são coisas maravilhosas, reação. Ele é um homem de oração, mas ele é um homem visionário, homem de ação. Ele diz assim, ele já coloca o que toca a trombeta, vai ficar junto comigo. Tu toca a trombeta, tu é que faz o alarde, tu vai ficar do meu lado. E aí quando vocês ouvirem o toque, vão se juntar todos, venham se juntar, né? E aí o que acontece? Vocês vão se juntar conosco, e aí dá aquela palavra, nosso Deus pelejará por nós. Então essas coisas que Deus colocou no coração de Neemias que me cativa, porque Deus não estou dizendo, ele é um homem de oração, mas ele é homem de praticidade. Ele já colocou, o que toca a trombeta está comigo, fica aqui do meu lado, e acontecer, vocês ouviram, se junte comigo. E aí ele não diz assim, não, e eu vou resolver o problema, você se ajunte e eu vou sair, não. Ele diz, você se ajunte, e aí ele coloca os olhos no nosso Deus, e ele diz, o nosso Deus pelejará por nós. Nós não temos condição. Se nós olhar para nós mesmos, nós não temos a condição de pelejar a maioria das nossas lutas. Mas não é por isso que nós vamos nos entregar e vamos olhar e dizer, não temos condição. Não, vamos nos ajuntar, e aí tu anima, por quê? Porque o nosso Deus vai pelejar por nós. Nós não temos condição, mas o nosso Deus está pelejando por nós, e nós vamos lutar. No capítulo 5, ele começa a remover uma série de abusos que tinha sido feito, e os pobres, ele sai em defesa dos pobres e em defesa dos irmãos. E aqui no capítulo 5 tem algo interessante no versículo 15, que Neemias ele faz uma consideração pesada contra os governadores que foram antes dele. E isso é interessante, porque aí aquele cara que não tem papa na língua para falar as coisas. Por quê? Os governadores que foram antes de mim, eles oprimiram o povo. E aí ele diz assim, mas eu não fiz assim
por causa do temor de Deus. Então eu estou aqui de governador, mas os outros fizeram, eu não vou fazer porque eu temo ao Senhor. E aí tu diz, não, mas tá tranquilo. Só que se tu pegar os governadores anteriores, tu vai pegar Zorobabel, e Zorobabel é da linhagem do nosso Senhor Jesus Cristo. Então Neemias, ele não está fazendo ele não está falando para coitado, ele está fazendo um levante contra o próprio Zorobabel, o filho desse Altiel. Então, essa história aqui em Neemias, eu não falei, mas é interessante saber, ela acontece mais ou menos em 445 a.C. E Esdras tinha vindo para Jerusalém 13 anos antes. Então, se nós estamos em 445, Esdras vem em 458 a.C. Aí sempre é bom lembrar que antes de Cristo decresce, depois de Cristo cresce os anos, né? Então 445 vai diminuindo. E aqui também tem outra coisa particular que é interessante. Nessa chegada aqui de Neemias, vai começar a contar as 70 semanas de Daniel. E aí o que vai acontecer? Se não me falha a memória, vou dar um chute aqui. Me parece que é no capítulo 7 de Daniel que fala das 70 semanas, ou no 9. Vou olhar rapidamente aqui para não dar um tiro no ar. Das 70 semanas, é no capítulo 9. E aí tu vai ver que vai iniciar quando ele sai. E as 69 semanas vai terminar, são 69 semanas de ano. De anos, 69 semanas de ano, vai terminar na crucificação do nosso Senhor Jesus Cristo. E aí são 70 semanas, vai ficar faltando uma semana só. E aí se tu quiser pegar essa última semana, e nós vamos para o livro de Apocalipse, que nós estamos fazendo o estudo agora, e nós estamos na última semana de Daniel, que vai ser o período da grande tribulação. Então só falta uma semana. São 70 semanas de Daniel para que a justiça se estabeleça, para que as coisas sejam completas por Deus e a justiça seja estabelecida. E nós já tivemos 69 semanas e o relógio de Deus parou. Então falta uma semana só. E essa semana vai se completar no Apocalipse quando der os 7 anos de tribulação. Fechamos aí, eu não tinha aberto, mas eu tinha aberto um parênteses sem ter a falar, agora fechamos esse parênteses aí. Então, ele faz esse levante, quase que uma acusação sobre os primeiros governadores. Aí eu disse, entrou Zorobabel nessa história. E ele sempre está pedindo, Senhor, lembra-te de mim. No capítulo 6, os inimigos começam a conspirar contra Neemias. E aí existe uma estratégia usando profetas. Aí os profetas começam a profetizar para ele, e eles, que ele não é bobo, que de bobo Neemias não tem nada. Ele diz assim, eu vi que não era de Deus, eu já na hora. Por isso que muitas vezes a gente tem que ter sabedoria para profecia, porque, e não é desprezar, não é ir contra, mas nós saber que a gente tem que examinar tudo e reter o que é bom. Então, existem coisas aqui, tu vai ver que são profecias que são lançadas para ele, e ele diz assim, eu vi que não era de Deus. Ele pode pegar no capítulo 6:12, ele percebi que não era de Deus quem o enviara, mas essa profecia falou contra mim, porquanto Tobias e Sambalate o subornaram, e eles procuravam atemorizar. Mas tu vai ver no versículo 16 que a obra é concluída e que os inimigos reconhecem que Deus é que está fazendo a obra. No capítulo 7, já Neemias, ele ele faz uma organização das guardas, nomeia governadores, líderes para as fortalezas em Jerusalém, e ele procura colocar o que? Homens fiéis e tementes a Deus. E muitas vezes aqui no versículo 5 tu vai ver no capítulo 7 diz assim, então meu Deus me pôs no coração que ajuntasse os nobres, e ele começa a juntar, e ele faz aquilo que Deus tem colocado no coração dele. No 8 nós vamos ver Esdras lendo a lei diante de Deus, e aqui tem uma coisa interessante, porque Esdras vai lendo a lei, e os levitas, eles estão auxiliando,
E eles vão explicando e declarando o sentido. Então, fazendo que quando se lesse, se entendesse. Então, muitas vezes a gente lê e não entende nada. Isso acontece contigo, acontece comigo. A gente não entende nada. Mas aqui existe um ler da lei de Deus e declaram e eles vão explicando o sentido daquela palavra. Muitas vezes a gente precisa que nos explique o sentido que nós não entendemos. Eu tenho essa minha Bíblia aqui, é uma Bíblia muito boa, não é a Bíblia de estudo. É uma Bíblia que eu gosto. Eu tenho uma Bíblia em espanhol, porque eu estudo muito em espanhol. Então, de vez em quando, eu uso umas palavras em espanhol. Quando eu estou falando rápido, assim, eu falo erradamente. E eu não me apercebo. Depois que eu escuto o áudio, que eu me dou conta. Mas eu tiro muita dúvida na Bíblia em espanhol. E eu tenho uma Bíblia em inglês, que aí tu vai dizer, pô, o homem sabe inglês, é um poliglota. Não, não é. Eu estou mais para um troglodita dos idiomas. Que é aquele que tenta, mas não sabe nem o português. Então, eu tenho a Bíblia em inglês, mas em inglês eu só leio, só consigo ler o Provérbios, porque o meu filho baixou a leitura em inglês, aí eu consigo acompanhar e entendo. Mas os outros eu nunca procurei. Futuramente, se Deus me der graça. Mas o que eu quero te dizer? Que eu leio aqui, tem uma Bíblia de estudo da minha esposa que eu tiro dúvida também. Então, muitas vezes a gente tem que entender o sentido e é importante. Muitas vezes a gente não entende o sentido numa Bíblia. Se tu tiver a oportunidade de ter outra, claro, ninguém tem condição, muitas vezes. Mas tu lê muitas vezes no outro sentido, te dá um sentido melhor. Aí tu vai dizer, pô, mas tu tem 3 Bíblias, mas todas essas Bíblias que eu tenho são ganhadas. Nenhuma eu comprei e nem tinha condição de comprar. Eu ganhei essa que eu uso do meu filho. A em inglês eu ganhei da minha esposa e a outra eu ganhei também do meu filho. Em espanhol eu ganhei do meu filho. E a outra é da minha esposa. Mas o que eu queria te dizer nisso? A minha Bíblia é uma Bíblia corrigida fiel. Ela não é da Sociedade Bíblica. Ela é da Sociedade Bíblica Trinitariana, não é dessa outra Sociedade Bíblica normal. Essa é daqui Trinitariana e ela é a Bíblia fiel. E é a Bíblia que eu mais gosto. É a que eu mais gosto. E até esses dias, quando eu fui dar presente para umas pessoas que eu gosto muito, que eu amo muito, eu dei nesse mesmo padrão que eu tenho, porque é a Bíblia que eu mais gosto, e a Bíblia que eu mais gosto de ler, que ela é fiel aos originais, mas não é uma Bíblia de estudo. A minha esposa tem uma Bíblia de estudo que eu uso às vezes aqui para ajudar. Então, eu tenho essas Bíblias, não é que eu tenha a condição, mas é porque eu ganhei. Essa aqui eu ganhei do meu filho, essa de estudo, essa de Bíblia fiel. E a outra eu ganhei da minha esposa, e a outra eu ganhei do outro filho. Não, do mesmo filho ganhei de espanhol. E então é bom a gente ter o sentido. E eu vou aproveitar esse gancho aqui só para te entender como é interessante a gente ver a Bíblia. Eu peguei um texto em Filipenses e Paulo dizia assim: Deus é testemunha de quanto eu tenho saudades de todos vocês com entranhável afeição de Cristo. Padrão. Então ele tinha muita saudade dos filipenses. Isso está em, se não me falo melhor, no primeiro capítulo, no versículo 8, se tu pegar na tua Bíblia, tu vai ver. Então ele diz, eu tenho muita saudade de vocês. Deus é testemunha, eu tenho muitas saudades de vocês, todos em entranhável afeição de Cristo. Pô, bonito. Mas por acaso eu lendo, eu fui para o texto em espanhol, e aí em espanhol é outra coisa. Em espanhol diz assim, vou traduzindo: Deus me é testemunha quanto os amo a todos vós em entranhável amor de Cristo. Então para mim já mudou todo o sentido. Antes eu tinha saudade, agora não, eu amo vocês. Deus sabe como eu amo vocês, Deus é testemunha. E aí não é afeição, eles no entranhável amor de Cristo. Então já me deu uma compreensão maior. Então muitas vezes assim tu tem a condição de ler no outro, lê, porque te abre o sentido. Então uma coisa é ter saudade tu pode ter de um cachorro, tu pode ter saudade da tua casa, tu pode ter saudade de uma roupa, tu pode ter saudade de muita coisa. Agora diz assim, Deus é testemunha de quanto eu amo vocês.
no entranhável amor de Cristo. E para mim é outra coisa. Amor é um amor sincero, um amor genuíno. E ele fala do amor de Cristo, não é em afeição, mas é amor de Cristo. Então, muitas vezes a gente lendo numa versão só, a gente não tem o sentido. Às vezes eu pego outra versão para me tirar alguma dúvida. E eu recomendo essa Bíblia Fiel. Não se recomenda para... Não é recomendável, não sei porquê, mas diz que tem muito erro. Aquela Bíblia na linguagem de hoje, eu não gosto, já tentei, quando eu vejo, não quero. Eu gosto assim dessa minha Bíblia Fiel. E eu já li e já escutei até mensagem que tem muito erro naquela Bíblia. Agora não, para ti assim tirar uma dúvida, quem sabe até seja bom. Mas para ti ter a tua Bíblia, é melhor essa Bíblia revista corrigida, atualizada. Essas Bíblias são boas. Eu recomendaria essas. Eu sei que, mas eu tenho a linguagem de outro, tá bom. Mas eu recomendo, se tu pudesse ter essa Bíblia Fiel, melhor. Se tu puder ter essa outra, também tá legal. E se tu pesquisar, tu tem internet, pesquisa sobre essa Bíblia na linguagem de hoje. Diz que tem muita omissão. Os textos que foram usados não são os aceitos no meio cristão. Então é uma complicação. Então, vamos fechar esse parênteses aqui. A gente vai entender o sentido, muitas vezes lendo 2, 3 versões, a gente, se tiver condição, é muito interessante. E aqui no capítulo 8 tem algo interessantíssimo. Aqui no 10 diz assim, ó: a alegria do Senhor é a nossa força, é a vossa força. E isso é um texto muito bom para nós entendermos. No capítulo 9 nós vamos ver o arrependimento, a confissão dos pecados. No 10 nós vamos ver pessoas que fizeram uma aliança de obedecer, eles fazem uma aliança para obedecer a palavra de Deus. Então eles fazem uma aliança com Deus, então pedindo para que Deus, para que Deus tenha misericórdia e eles se voltando totalmente para Deus. E aí nós temos uma lista dos que assinaram. No 11, relação dos que habitaram em Jerusalém. No 12, os sacerdotes que vieram com Zorobabel. E aqui nós temos no 12 também a dedicação dos muros. E aqui é interessante que você faz uma procissão, uns vão para um lado, outros vão para o outro, e eles estão consagrando os muros. E no capítulo 13 aí nós vamos ver o que? Neemias removendo um monte de abuso que ele viu que estava errado e coisas que eles fizeram e ele não concordou, ele já tomou atitude, já resolveu a sua maneira, na força, vão fazer o que é certo por bem ou por mal. Então ele começa a remover um monte de abuso e ele sempre pede para Deus se lembrar. Tu vai ver várias vezes, ele vai dizer: Senhor, lembra-te de mim e não risque as beneficências que eu fiz à casa do meu Deus. Depois também ele diz assim, no 22, nisso também, Deus meu, lembra-te de mim, perdoa-me, segundo a abundância da tua beneficência. Então ele age com coração. Muitas vezes a gente dá uns furos grandes, mas aqui a gente vê muita sinceridade. Não é porque também a gente é sincero que a gente não vai cometer alguns erros ou muitos erros, não é erros, perdão, é erros é espanhol. Muitos erros, mas a gente vê muita sinceridade e ele sempre pedindo que Deus lembre dele, e ele remove os abusos. E aqui no 25, no 13 e 25 tu diz assim, ó: ele viu que muitos tinham casado com mulheres estrangeiras e os filhos já não falavam judaico, não falavam o hebraico. E no 25 ele diz: eu contendi com eles, os amaldiçoei, espanquei alguns, lhes arranquei os cabelos e os fiz jurar por Deus, dizendo: não darei vossas filhas e seus filhos. E aí ele traz o exemplo de Salomão, do pecado de Salomão, que as mulheres lhe perverteram o coração. Mas aqui tu vê que ele assim, ó, ele faz ele jurar que eles iam resolver o problema. Mas primeiro eles contendem, depois ele amaldiçoa e ele espanca. Alguns ele pega e espanca, e alguns ele arranca os cabelos. E aí por quê? Porque eles estão fazendo coisa errada.
E não vai ver que o livro, várias vezes, ele sempre diz, Senhor, lembra-te de mim, lembra-te de mim. Ele está sempre pedindo que Deus lembre dele, para bem dele. E ele vai terminar o livro de Neemias 13 dizendo, lembra-te de mim, Deus meu, para bem. Então, são várias situações e ele está sempre clamando, e nós temos sempre pedir que Deus se lembre de nós, para o nosso bem, e que nós possamos ter atitudes que agradem o nosso Deus. Eu espero muito que tu desfrute da leitura do livro de Neemias e que possa trazer refrigério, venha trazer visão espiritual para ti. Porque aqui em nenhum momento tu vai ver um homem que está preocupado com ele mesmo, com a sua situação, ou tirar proveito. Ele diz aos governadores, você oprimiram o povo, vocês se aproveitaram, e eu não me aproveitei, Senhor, lembra-te de mim. Então aqui nós estamos vendo um homem que está com o coração totalmente voltado para fazer as coisas que agradam ao Senhor. Ele está querendo agradar a Deus. E ele em nenhum momento ele tira proveito da posição que ele se encontra. Pai, nós te agradecemos pelo livro de Neemias, pelo exemplo que tu colocou, Senhor, nas Escrituras, que nós possamos nos ver, Senhor, e colocar o nosso coração nas tuas coisas e realmente trabalharmos, Senhor, por ti. Não pensando em nós mesmos, em tirar proveito da nossa posição ou da nossa situação, mas, Senhor, nos colocar nas tuas mãos para que tu tire proveito da nossa vida segundo o teu desejo, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto e misericórdia, que o Senhor levante seu rosto sobre ti e te dê a paz. Graça e paz da parte do nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo.